Paz do Senhor, crianças, o paz do Senhor, mamãe, papai, família que está conosco nesta manhã, para aprendermos um pouco mais da família de Deus. A nossa sala nesta manhã é maternal e jardim da infância, sim. Nós estamos aqui para aprender, buscar a Deus, né, e ficarmos mais pertinho dele. Pertinho do Senhor. E o nosso versículo nessa manhã é esse aqui, ó. Vamos repetir juntos para guardar na nossa mente e no nosso coração, tá bom? O versículo é assim: Ele me escuta quando peço ajuda e atende às minhas orações. Salmo 6:9. Vamos ler novamente? Então vamos lá. Ele me escuta quando peço ajuda e atende às minhas orações. Salmo 6:9. Muito bem, este é o Salmo, né? Essa palavra maravilhosa que nos diz, né? Que quando a gente precisa de alguma coisa, a gente precisa de ajuda, a gente pede essa ajuda a Deus e Ele responde para nós, porque o nosso Deus é amor, Ele nos ama e Ele tem 3 maneiras diferentes de responder a nossa oração, tá? Deus pode dizer não, Deus pode dizer espere ou Deus pode dizer sim. Então, nós temos que ficar bem atentos àquilo que Deus quer de nós, tá bom? E agora nós vamos orar com Juquinha. Juquinha, vamos lá? Vamos orar. Então, crianças, todos vocês, fechem os olhinhos. Nós vamos falar com Deus. Então, vamos lá? Vão fechando o olhinho, Juquinha. Aí, Juquinha obediente, né? Então, vamos orar? Orem comigo, hein? Coração e pensamento ligados no céu. Vamos falar com Deus. Vamos lá. Senhor Jesus, obrigado, porque esta manhã eu estou, mais uma vez, ouvindo e aprendendo a tua palavra. Fica comigo, fica com todas as crianças que estão assistindo e irão assistir também esta live. Derrama da tua bênção sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem. Aí, Juquinha, orou bonito, hein, Juquinha? Gostei. Então, é isso aí, crianças. Então, Deus pode dizer uma dessas 3 coisas para nós. E agora, nós vamos falar sobre um homem que foi resposta de uma oração. Esse homem era amigo de Jesus e ele veio para preparar o caminho do Senhor Jesus, tá? E este homem, crianças, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês vão ficar arrepiados com o que eu vou mostrar. Olha só. Este homem aqui, ele estava comendo uma coisa aqui. Sabe o que é que ele estava comendo? Gafanhotos. Olha aí. Olha a foto aí de um gafanhoto. Gente, que bicho feio, com aquelas pernas compridas, feias. Mas ele é muito nutritivo. Ele é muito nutritivo. E João Batista, este homem que eu estou contando a história para vocês, comia gafanhotos. Olha aqui, ele comia gafanhotos. Tá bem? E ele, vamos contar como é que foi a história dele. O papai dele e a mamãe dele oravam e pediam a Deus que queriam ter um filhinho. Aí os anos foram passando, e toda vez que ele orava, Deus falava para ele: espere, ainda não é o momento. Aí a esposa dele orava, Deus falava: espere, não é o momento. Este homem se chamava Zacarias.
E a esposa dele se chamava Isabel. E Deus falava para eles: espere, espere, não é o momento. Até que um dia Deus falou para ele: sim. Chegou o momento, Zacarias. Sim. Meu Deus, e daí? E daí, crianças? Olha só, este homem aqui, Zacarias, isso. Zacarias, ele ouviu o sim que tanto ele esperava de Deus. Ele estava no templo, preparando as coisas lá no templo, e o anjo apareceu todo alegre e falou para ele: Zacarias, Deus ouviu a sua oração e chegou o momento do sim, Zacarias. Ai, Zacarias, você vai ser papai. A sua esposa Isabel vai ter um filho, Zacarias, tá? E o nome desse filho é João. Você vai colocar o nome dele do João. Ele será o mensageiro que vai preparar o caminho da chegada do Salvador, tá? Então, esse bebê, o nome dele, não se esqueça, vai ser João. Ele vai ser cheio do Espírito Santo e muitos israelitas irão voltar para o Senhor novamente. Olha, então, crianças, que gostoso, vocês viram? Ele estava orando, sempre Deus falava espere, e agora Deus falou sim. Isso, e a esposa dele se chamava Isabel. Olha ela aqui, tá? E ela ficou gravidinha. Ela estava esperando um bebê. Mas Zacarias, gente, o que acontece? Quando o anjo estava lá falando com ele, ele pegou e falou assim: ah, mas como eu posso ter certeza, né? De que isso vai acontecer mesmo, né? Eu estou muito velho, a minha esposa também. Será que isso vai acontecer mesmo? Ai, crianças, por favor, que coisa, gente do céu. Zacarias duvidou do anjo de Deus que foi levar o recado de Deus, a mensagem de Deus para ele. Aí o anjo falou para ele: Zacarias, até seu filho nascer, você vai ficar mudo. Você só vai falar depois que seu filho nascer. Ele ouviu aquilo, ele saiu do templo. Quando ele chegou lá fora, ele ia falar, não conseguia falar, as pessoas não entendiam. Que, Zacarias? Fala de novo, não entendi nada. E ele falava e ninguém entendia. Zacarias, você ficou mudo? Ele ficou mudo. Ele não conseguia falar. Quando ele queria alguma coisa, ele tinha que fazer gesto, sinal, ou senão ele tinha que escrever o que ele queria para as pessoas lerem e saber, porque ele ficou mudo, ele não podia falar mais. Ele só voltou a falar depois que o filho dele nasceu. Só depois que ele voltou a falar do jeito que o anjo falou. Você vai ficar mudo, você não vai falar mais só depois que seu filho nascer. E foi isso que aconteceu, crianças. Aí, a Isabel, a esposa dele, olha ela aqui gravidinha, toda bonitinha, toda feliz, olha o sorriso dela. Porque Deus atendeu a oração dela, Deus falou sim para ela, né? Porque os dois oravam a mesma oração, eles queriam um filhinho. E um dia, a Isabel ficou muito feliz, porque ela recebeu a visita de uma prima. Olha só a prima dela. A prima dela veio visitar ela, estava muito feliz. E sabe quem é a prima dela, crianças? Essa aqui é a prima da Isabel. Aqui é Isabel, aqui é a prima. Essa prima, sabe qual é o nome dela? Maria. Isso, Maria, mãe de Jesus. Jesus era primo de João Batista. Olha aqui que bonitinho. Maria foi visitar Isabel e ela ficou muito feliz de saber que a prima dela estava grávida e de saber da promessa de Deus na vida do filho de Isabel. Que Deus disse para o pai Zacarias lá no templo, né? O anjo disse para ele?
Zacarias, este menino vai ser o mensageiro do Senhor, ele vai preparar o povo, avisando que Jesus iria chegar, o Salvador estava chegando e estava ali. Então, ele era um profeta de Deus e Jesus era o Filho de Deus. Olha só que coisa bacana, né? Então, passaram-se o tempo e o que é que aconteceu? Gente, deixa eu pegar a fotinho aqui, o desenho para vocês. Ai, o bebê nasceu, crianças. Olha só, o bebê nasceu. Zacarias, a sua esposa Isabel e o bebê. Qual era mesmo o nome do bebê? Perguntaram para Isabel. A Isabel falou João. Aí perguntaram para o pai. Como ele ainda não falava, ele escreveu numa tabuinha lá, né? João. E quando ele mostrou a tabuinha com os nomes, falou: ai, João! Aí, pum, a língua dele desprendeu e ele voltou a falar. Porque o anjo disse que ele só voltaria a falar depois que o bebê nascesse. E ele só voltou a falar depois que o bebê nasceu. Viu? Porque o nosso Deus, o que ele fala, ele cumpre, viu? O nosso Deus é maravilhoso. Então, olha só como eles ficaram alegres, né, com o nascimento de João. E Deus enviou João para preparar o caminho do Senhor Jesus. E João, ele morava em lugares assim, quase desertos, com pouca gente, né? E ele ficava perto de uns rios assim que tinha no deserto, né? Que tinha pouco. Naquela época, onde era a Palestina hoje, só existia praticamente o Rio Jordão e mais um outro rio aqui, outro rio ali, tudo longe um do outro, quase tudo deserto, né? E João, ele, como não tinha muita comida, né? Ele comia, sabe o quê? Isso que eu falei para vocês no começo. Gafanhotos, aquele bicho horrível, né? Mas ele comia, ele tirava aquelas perninhas de espinho e comia o resto. E aí, João, ele pregava a palavra de Deus para as pessoas. A Bíblia não falou, o anjo não falou lá para Zacarias que o filho dele, João, que haveria de nascer, ele prepararia o caminho do Senhor. Então, ele ensinava as pessoas: olha, pessoas, vocês precisam se arrepender, pedir perdão para Deus dos seus pecados, porque o nosso Salvador está chegando, ele vai salvar a todos nós e ele vai salvar aqueles que se arrependerem dos seus pecados, porque lá no céu não entra pecado, não. No céu não entra pecado. Se você mentir, você não vai para o céu. Se você desobedecer a mamãe, você não vai para o céu. Se você desobedecer a professora, as pessoas mais velhas, as velhas, você brigar com seu irmãozinho, com seu coleguinha. Olha, você sabe, tudo que você fizer de errado, você tem que pedir perdão, porque se você não pedir perdão, você não vai para o céu. Então, o que é pecado, crianças? Pecado é tudo que eu penso, tudo que eu falo e tudo que eu faço que não agrada a Deus. Todo mundo comigo. Eu sei que vocês já sabem, a maior parte de vocês já sabe isso de cor, mas nós vamos fazer de novo para vocês não se esquecerem, tá? O que é pecado? Pecado é tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu faço que não agrada a Deus. Exatamente. Então, você sabe, quando você faz uma coisa errada que você tem que esconder de um adulto, esconder de alguém, tal, porque tá errado e outras coisinhas mais, né? Falar um palavrão, brigar, essas coisas que vocês já sabem que são exemplos de pecado. Então, você sabe quando você faz pecado e você tem que fazer o quê? Orar a Deus, confessar o seu pecado. Senhor, eu falei uma palavra feia hoje e eu pequei, fez uma manchinha no meu coração, mas eu quero que o Senhor limpa com o sangue de Jesus e perdoa, né? Eu me arrependo. Então, Deus vai perdoar você, porque no céu não entra pecado. No céu só tem alegria, tem paz, tem amor, não tem choro, não tem doença, não tem morte, tem a luz da glória de Deus brilhando lá, só tem alegria,
paz, é um lugar maravilhoso de se viver. E para nós irmos para lá, nós temos que ler e obedecer a palavra do Senhor, tá ok? Então está aqui, João Batista ensinava essas coisas para as pessoas, né? Que eles deveriam fazer. E João Batista também batizava, por isso que ele era chamado de Batista, porque ele batizava as pessoas. Olha aqui, ele falava: quem está arrependido, vem aqui que eu vou batizar você e você vai sair da água limpinho. Era um símbolo que quando você batiza, todos os seus pecados ficam todos lá naquela água, aí o rio vai embora, levava aqueles pecados lá, a água limpava, lavava, e a pessoa saía da água uma nova criatura. Olha que gostoso! E João Batista pregava e ensinava o batismo. Até que um dia ele estava lá batizando. Sabe o que aconteceu? Chegou uma visita especial. O primo dele. Lembra que eu falei que Maria, mãe de Jesus, era prima de Isabel, mãe de João Batista? Isso, então, Jesus era primo de quem? De João Batista. Aí, Jesus chegou lá para ser batizado também. Olha só, João Batista ali nas águas, ele estava batizando as pessoas. De repente, chegou Jesus e foi ser batizado também. Aí João Batista falou: Jesus, mas como que eu vou te batizar? Você é o filho de Deus. Eu preciso que você me batize, porque você não tem pecado, eu tenho, então eu preciso que você me batize. Aí Jesus falou para ele assim: não. Eu vou me batizar para que se cumpra a justiça de Deus. Eu vou me batizar para que todas as pessoas saibam que precisam se batizar. Então, eu vou dar o exemplo, né? Então, ele deu o exemplo e ele também se batizou. Olha só, João Batista mergulhou ele nas águas e batizou. E quando Jesus saiu das águas, batizado aí todo molhado, olha só o que tinha lá em cima. Veio uma luz do céu e o Espírito Santo em forma de pomba sentou, veio sobre Jesus. E uma voz do céu dizia: este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Olha, Deus falando de Jesus depois que ele batizou, que ele saiu das águas. Olha ele aqui, ó, todo molhadinho saindo de dentro do rio. Deus mandou o Espírito Santo e em voz bem alta disse para todo mundo que estava lá ouvir: este é o meu filho que eu tenho muito prazer. Olha que gostoso, Jesus é realmente o Filho de Deus. E João Batista veio preparar este caminho. João Batista era uma pessoa muito especial, ele era um profeta de Deus, né? E Deus o amava muito também. Então, essa é a nossa história de hoje, a história de João Batista, o amigo de Jesus que veio preparar o caminho dele. Ele anunciou Jesus, anunciou o arrependimento, ensinou as pessoas que deveriam se batizar para cumprir o mandamento de Deus. E Jesus veio, também se batizou como exemplo para que todos nós também soubéssemos que nós precisamos nos batizar, né? O batismo do arrependimento, onde a gente deixa os pecados e passa a seguir uma vida nova com Deus. Uma vida e que o pecado, não somos mais escravo dele, do pecado, mas nós somos servos de Deus, nós temos forças para não pecar, né? Que bom, né? Sermos servos de Deus, de o pecado não domina a nossa vida, mas o Espírito Santo de Deus que domina a nossa vida. Então, João Batista foi um amigo muito especial de Deus. Toda a vida dele, desde o nascimento, foi uma coisa muito bacana, né? Então, vou fazer uma reprise aqui bem rapidinho para vocês. Então, vamos lá. Quero ver se vocês aprenderam mesmo, hein? Então, vamos. Nós temos um homem, Zacarias, que ele orava pedindo a Deus um filho, né? Então, ele orava, né? Nós temos aqui, eu fiz aqui um farol, um semáforo, né?
um semáforo aqui para vocês entenderem um pouquinho quando Deus fala não, quando Deus fala espere e quando Deus fala sim. Tá? Então, este homem orava e pedia a Deus que queria um filho. Este homem se chamava Zacarias. Aí o anjo apareceu no templo, disse para ele que ele teria um filho e que o nome desse filho seria João, ele e a esposa dele. E o João, ele viria preparar o caminho do Senhor, né? E a esposa dele ficou muito feliz, aqui é Isabel, porque ela ia ter um filho. E passado alguns meses, um tempo, ela recebeu a visita da prima dela, Maria. Maria, mãe de Jesus, era prima de Isabel, mãe de João Batista. Você também tem primos, tem titio, titia, olha que gostoso. Jesus também tinha titia e titio, viu? Então, ela veio, visitou a prima Isabel, ficou muito feliz que a prima também estava grávida e dali a alguns meses o bebê nasceu. Ai, o bebê nasceu e trouxe tanta alegria. O casal ficou tão feliz, crianças. Olha só, Zacarias, Isabel e o bebê. Eles estavam muito felizes. Aí, Zacarias, que estava mudo porque duvidou do anjo do Senhor, ele passou a falar quando o filho nasceu e ele foi dizer para as pessoas, escreveu, e depois, quando ele foi mostrar, ele começou a falar novamente: meu filho se chamará João. Olha, que é João Batista, que pregava a palavra de Deus nos lugares desertos, sozinhos, e ele levava as pessoas para um rio, e lá ele batizava as pessoas, João Batista batizava as pessoas para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, né? Porque a Bíblia ensina, assim, a Bíblia diz que depois de nós nos arrependermos, nós devemos batizar, né? Nas águas. E Jesus também foi batizado. Jesus veio para ser batizado por João Batista, né? E João Batista, a princípio, não queria batizar Jesus, porque Jesus não tinha pecado. O batismo são para pessoas que têm pecado e precisam se purificar. Mas Jesus não tinha pecado. Mas ele falou assim para João Batista: João Batista, eu vou me batizar sim, eu quero que você me batize para que se cumpra a justiça de Deus, para que as pessoas saibam que precisa se batizar para ser salvo. Quando vocês crescerem, vocês também vão optar por batizar, né? Então, aí Jesus foi batizado, e quando Jesus estava saindo das águas, depois de batizado, todo molhado ainda, veio uma luz do céu sobre ele, e nessa luz desceu uma pomba, tá? Que o símbolo, né, do Espírito Santo, e uma voz bem linda do céu disse: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Nossa, João Batista foi uma pessoa muito importante na vida de Jesus, viu? Ele preparou todo o caminho para Jesus, para que Jesus viesse, né? Olha, Jesus vai vir, se arrependam, né? E a mesma coisa nós estamos falando hoje. Jesus vai vir no céu para arrebatar, para levar a sua igreja. Arrebatar significa subir nos ares, né? Subir, levantar, né? Deus vai tomar-nos desta terra e vai nos levar para o céu para habitar com Ele. Como é bom, né, crianças? Então, está aqui o versículo de hoje, esse que nós lemos, eu vou ler novamente com vocês, que diz assim: ele me escuta quando peço ajuda e ouve atende, né, as minhas orações. Olha que gostoso. Ele me escuta quando peço ajuda e atende as minhas orações. Salmo capítulo 6 e versículo 9, crianças. Olha que gostoso. Então, esta é a palavra de Deus. Você já aprendeu hoje esta história da Bíblia e aprendeu que Deus responde às nossas orações. Todas as orações que nós fazemos são respondidas, tá? Essas 3 respostas de Deus aqui, pode ser esta, ou esta, ou esta. Então, nós temos que aguardar o momento certo, tá ok, crianças?
Olha, Deus abençoe vocês ricamente, fiquem com Deus, um beijo bem grande para vocês, tá? E não se esqueçam, na quinta-feira tem Semad Kids em ação a partir das 20 horas. Mais uma surpresa nessa quinta-feira para vocês. Deus abençoe, fiquem com Deus e continue orando e estudando a palavra de Deus. Deus abençoe, a paz do Senhor. Paz do Senhor, crianças. Turma do Cristãozinho, volume 2. Unindo gerações de adoradores e conquistando muitos corações para Jesus. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ora e a Bíblia e não lê, diminuirá. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração.